Olá, tudo bem com vocês? Para vocês que chegaram as minhas costumeiras apresentações, você chegou ao canal Edilene Jazes. Se você teve a oportunidade de assistir a outros vídeos meus, você sabe que eu, Edilene Jazes, eu não sou pastora, eu não sou presbítera, eu não sou diaconisa, eu não sou bispa, e você sabe também que eu não tenho faculdade de psicologia, nem de psiquiatria, e também não sou também uma terapeuta, e etc, e etc. Os meus vídeos e eu vou colocar explanações aqui no canal Edilene Jazes, são apenas dos conhecimentos que eu tenho desde os meus 13 anos em leitura da Bíblia, em reflexões da mesma, livros que abrangem a Bíblia, participações em palestras de grandes, como eu já coloquei aqui em outros vídeos meus, de palestrantes de nível internacional, tá? Então, eu estou aqui fazendo apenas o que diz a Bíblia. Eu estou usando a plataforma mundial do YouTube para fazer o que diz a Bíblia, levando a quem enxergando ao meu canal o meu conhecimento, o meu entender, o meu refletir, a maneira como Deus fala comigo em oração, em meditação da palavra e etc, e etc, ok? Se você também assistiu outros vídeos meus, você sabe também que esse vídeo meu ele foi criado por mim em 2014, não no intuito de fazer mensagens bíblicas, não. Eu criei esse vídeo porque eu queria participar de um programa de TV. E este programa de TV, ele pedia que o vídeo a ser enviado para o mesmo tinha que ter o código URLs do YouTube. Em passando este evento e não tendo eu sido selecionada, eu excluí o vídeo e em vindo a pandemia, eu voltei novamente com o canal, acessei novamente lá os meus dados, entrei com o canal e agora com mensagens bíblicas. Vocês podem estar se perguntando, por que é tudo isso se apresentando? Não, porque eu não quero que restem dúvidas quanto eu vou colocar ao meu posicionamento aqui no meu canal. O meu posicionamento é de pessoa que não tem vínculo com igreja. O meu canal ele não é vinculado a igreja alguma, porém, se em algum eu vou colocar assim, cabeça, dirigente de alguma igreja, em passando pelo meu canal e ver que há conteúdo, há consistência, há de fato, sabe, contexto que compõe dizeres bíblicos e queira de repente, me convidar para, de repente, colocar a bandeira da igreja dele, eu vou chamar assim, confesso que não estarei fechada a nenhuma proposta. Assim bem como também, se algum eu vou colocar assim, empresário, em passando pelo meu canal e de repente quiser que eu apresente a bandeira da empresa dele no meu canal, também não irei me furtar, eu confesso, a ideia. Porque o meu canal é um canal independente, é um canal até então que eu sento aqui e em sentando aqui eu já fiz a minha oração, eu fiz a minha reflexão, eu fiz a minha meditação no tocante à palavra de Deus antes de vir eu explaná-la.
E quando Deus diz, ide ao mundo e falai de mim a toda criatura, ele não está dizendo que esta pessoa que deve ir ao mundo e falar dele, ela tenha que ser necessariamente um pastor, ela tenha que ser necessariamente um missionário. Não. Deus ele não coloca lá referência alguma. Ele apenas diz, ide para o mundo e falai do meu amor a toda a criatura. E eu confesso, como eu já disse a vocês aqui no meu primeiro vídeo, eu não tenho mais, sabe? Eu vou chamar de literalmente paciência para sair, como eu já fiz logo nos inícios. Eu vou colocar assim de convertida de minha parte, bater de porta em porta, fazendo convite, entregando panfletos, e eu não tenho mais, confesso. Eu não vou dizer que eu não tenho energia, não vou dizer que eu não tenho estrutura física, não. É eu, Edilene, que não tenho mais paciência para isso. Entendeu? Porque eu também não acho justo o dirigente de uma igreja ou um pastor ficar lá de boinhas, eu vou colocar assim, na casa dele, enquanto o membro sai pela rua entregando panfletos. Por que ele não pode ir junto? O pastor não é ele? Deixo aqui esta pequena também reflexão a quem ouvir. Bem, eu sei que os pastores, eles precisam, né, de colaboradores, eles precisam, né, de secretários e etc, e etc. Eu estou falando de grandes igrejas nesta condição. Mas qual pastor hoje? Com perdão do meu comentário. Algum pastor, por exemplo, quer ir para, vamos colocar assim, para a Amazônia? É uma pergunta, né? Tudo o que se passa na Amazônia e etc, e etc. Será que algum pastor, será que algum missionário está disposto a deixar, por exemplo, uma grande cidade e ir para um lugar deste, exatamente como a Bíblia coloca, que Cristo não tinha onde repousar a cabeça? Imagina, com o perdão da minha colocação, eu tenho para mim hoje que um pastor, num dia frio como este que está fazendo, eu acredito que não é só na região do país onde eu me encontro, nós estamos no Brasil, algumas regiões do Brasil, né? Eu vou dizer assim, é verão o ano todo, porém, não são todos os lugares. Então, será que algum pastor quer deixar o seu colchão Comfortoflex, vamos colocar assim, né? A sua TV de plasma, né? A sua geladeira, o seu conforto, para ir morar, entre aspas, numa cabana no meio da Amazônia para falar de Deus a grileiros e etc, e etc? Será que é algum pastor? Então, deixo aqui este pequeno comentário, porque eu estou falando de pastor. Eu não estou falando aqui de uma moça que está usando a plataforma mundial do YouTube, né? Eu estou falando a minha verdade. Eu não tenho mais paciência. Eu não tenho paciência. E assim, e por saber exatamente que eu não tenho paciência, é que eu já tive condições de ser missionária, eu já tive condições de ser pastora, e eu simplesmente orei a Deus e falei com Deus, Senhor, eu estou usando o livre-arbítrio que o Senhor me deu para me isentar eu senti no espírito, eu falei, Senhor, eu estou me colocando no posicionamento de me isentar. Eu não vou fazer teologia. Eu disse para Deus em conversa com Deus, porque eu converso com Deus, sabe? E nesta conversa que eu tive com Deus, me veio a seguinte colocação: você não precisa ser uma pastora
para falar de mim. Você não precisa ser uma missionária para falar de mim. Você não precisa ser uma bispa para falar de mim. Você pode ser simplesmente Edilene, que chega para uma pessoa e diz para ela: Jesus te ama. Chega para uma pessoa que está passando por conflitos, eu não vou dizer materiais e etc., mas muitas vezes conflitos emocionais. Conflitos emocionais muitas vezes destrói muito mais uma pessoa do que o conflito material, porque o conflito material, você vai lá, você faz um bico ali, você capina uma horta, você ganha um dinheiro. Mas o conflito emocional muitas vezes leva uma pessoa a suicídio. Eu estou falando alguma besteira? Conflitos emocionais muitas vezes deixam a pessoa de cama. Então, eu não preciso. Em oração eu senti que Deus disse exatamente isso para mim. Você não precisa ser uma pastora para falar do meu amor, para falar que eu existo, para falar que meu espírito é vivo e ele permanece e permanecerá para sempre. Entendeu? Muito bem. Hoje eu vou falar de uma pessoa esquecida. Eu venho aqui rapidamente falar de Mefiboseque. Mefiboseque na Bíblia foi um rapaz deficiente físico e ele foi esquecido. E vamos ser honestos, os deficientes físicos são esquecidos, né? Por muitos. Às vezes você chega num local e, não vou mentir para vocês, a minha mãe ela é cadeirante. E muitas vezes eu já convidei para tomar café comigo fora de casa e o comentário dela é o seguinte: ah não, lá não tem lugar para entrar com a cadeira, eu não quero servir de peso para ninguém. E eu posso ser honesta? Ela tem toda a razão. E Mefiboseque, diz a Bíblia que ele se isolou num lugar chamado Lodebar. É um lugar onde as pessoas, eu vou colocar assim, elas são esquecidas. Porém, um belo dia, o rei Davi estava jantando. E o Espírito Santo soprou nos ouvidos do rei Davi o nome Mefiboseque. E eu vou simplificar, né? Já que eu estou falando do rei Davi, então eu vou trazer a historinha, eu vou romantizar a historinha. O Espírito Santo soprou aos ouvidos de Deus o nome de Mefiboseque. E Deus e o rei Davi, eu vou colocar assim, mandou, eu chamarei assim, os guardas, os seguranças dele, e procurar onde estava Mefiboseque. E Mefiboseque se isolou num lugar onde as pessoas, eu vou simplificar, pode-se dizer que elas são esquecidas. Porém, a palavra de Deus diz que o seu pai, a sua mãe, os seus amigos podem te esquecer. Mas eu, o Senhor teu Deus, eu não te esqueço. E Deus fez com que Davi se lembrasse de Mefiboseque e mandou procurá-lo. Mefiboseque, quando foi achado, ele achou que eles estavam procurando ele para matá-lo. Só que não. Ao chegar na presença de rei Davi, o rei Davi mandou dar um banho nele. Ele tomou o banho e o rei Davi disse exatamente assim a Mefiboseque: de hoje em diante, você sentará à mesa do rei.
Então eu quero dizer para vocês que é uma pessoa que Mefiboseque, ele era um deficiente, e pela sua deficiência ele era esquecido, tanto que ele se isolou num lugar chamado Lodebar. Lodebar pode ser intitulada como um local esquecido. Ele se isolou nesse lugar. Eu vou trazer para os dias de hoje. Quantos deficientes já tiveram vontade de entrar em um restaurante e não pôde porque não tinha acesso para cadeirante? Confesso a vocês que eu já morei e trabalhei em São Paulo. São Paulo demorou-se muito para atualizar a sua frota de ônibus, onde se tem esteira, que o ônibus estaciona próximo, eu vou chamar, ao meio-fio da calçada, e o motorista, ele aperta um botão lá e essa esteira, ela desce, ela avança como uma escada rolante em cima da calçada. O cadeirante sobe em cima dessa esteira e o ônibus tem como que, eu vou colocar entre aspas, um elevador que eleva a cadeira, subindo o cadeirante para dentro do ônibus, e aí o cobrador que está ali para assessorar passa o cinto de segurança no cadeirante, para que em movimentando o ônibus, a cadeira não saia do lugar. Mas eu não vou mentir para vocês. As muitas vezes que eu peguei ônibus e que em alguma parada tinha um cadeirante, eu vou dizer o que os meus olhos viam. Dificilmente o elevador do ônibus funcionava, dificilmente a esteira do ônibus descia para que o cadeirante tivesse o seu acesso sem a necessidade da ajuda de alguém. E aí, de repente, o motorista saía do volante e lá ia ele e o cobrador colocar o cadeirante e ajudá-lo a entrar no ônibus. Muitas vezes, para que a empresa, eu vou colocar assim, não sofra multa e etc., eu já vi muitos ônibus, quando se tem um cadeirante no ponto do ônibus, ele, por saber que o elevador não está funcionando, da esteira do ônibus e etc., e além do cadeirante não teve nenhum outro passageiro ali que deu o sinal, ele simplesmente não parava, ele passava direto. Mas voltando aqui, Mefiboseque foi lembrado pelo rei Davi. E rei Davi, entre aspas, mandou ir à procura dele. E ele foi achado. Ele foi achado em Lodebar, um lugar de pessoas esquecidas. Este lugar, Lodebar, pode-se dizer que, sabe, pessoas... ele é cadeirante. Outro dia eu estava assistindo um vídeo no Facebook e um rapaz, ele colocou o nome dele, ele fez um perfil em um aplicativo. E em fazendo esse rapaz, esse perfil no aplicativo, ele marcou encontro com várias moças. E este rapaz não disse para nenhuma delas que ele era empresário. Ele não disse que era cadeirante, ele não disse que era empresário. E ele marcou o encontro. E nesse vídeo foram-se várias moças ao encontro. Várias. Mas de repente, quando perceberam que ele era cadeirante,
Elas ficaram procurando assim, procurando, e o aplicativo da qual eles estavam conversando. Sabe aquele aplicativo que quando você chegou perto da pessoa, o próprio aplicativo já tem um sistema que ele mostra para a pessoa, é como se fosse um GPS. Exemplo, você entrou em contato com alguém, você marcou um endereço de encontro com este alguém em determinado lugar. Quando você chega naquele local, o próprio aplicativo já mostra quem é a pessoa. Tipo o táxi 99. Você vai pegar o táxi, já mostra a foto do motorista e etc, e etc. E o nome do motorista. Quando você chega no motorista chega, já mostra, já tem o próprio aplicativo já envia a foto do motorista, o número da placa, a letra da placa e etc, e etc. E quando o motorista chega, você já sabe que aquele lá é o seu carro. E este aplicativo de relacionamento era assim. Então, quando as moças chegavam no local e olhavam e percebiam que o pontinho estava, vou colocar assim, estava piscando para a direção do cadeirante, elas fingiam que não eram elas e saíam. Até que eu falei, não é possível que nenhuma não vai, todas até então. E de repente, teve uma que aceitou. E ele se apresentou. Bom, e aí termina o vídeo. Eu gostaria de saber o que aconteceu depois daquela conversa até então que o vídeo deixa a denotar que foi uma conversa de muitas horas ali, os dois no restaurante, entendeu? E eu gostaria de saber como terminou. E isso também me fez lembrar de um filme onde um homem também riquíssimo, ele tem como enfermeiro um rapaz e este filme também passa uma mensagem maravilhosa, onde se, para mim particularmente, este enfermeiro ajuda o deficiente e o deficiente, por ser um grandioso empresário também, acaba ajudando o enfermeiro dele, que o rapaz que até então era uma pessoa que não tinha, eu vou colocar assim, responsabilidade na vida. E em tendo ido cuidar deste deficiente físico, deste cadeirante, no caso o filme apresenta a pessoa como tetraplégica, eu tenho para mim que um ajudou o outro. O enfermeiro ajudou o homem que era tetraplégico a se posicionar na vida, a ser feliz. E o tetraplégico, que era empresário, etc, etc, também, ajudou também o enfermeiro. E é um filme baseado em fatos reais. E como o Titanic, eu confesso que toda vez que passa eu assisto, porque eu amo este filme. É alguma coisa, os dois se tornam grandíssimos amigos. Então, por aí, vocês podem ver. Então, mediante a isso, eu quero dizer para vocês que, para vocês que de repente se sentem esquecidos na vida, muitas vezes não precisa se ser deficiente para se ser esquecido, não é verdade? Né? Porque o deficiente, ele se sente esquecido. E quando a pessoa não é deficiente, ela se sente esquecida. Então, eu volto a repetir o versículo. Sua mãe pode esquecer de você, o seu pai pode esquecer de você, os amigos podem esquecer, mas Deus, ele jamais esquece. Uma vez
que você aceitou a Cristo, uma vez que você disse sim para Deus, ainda que eu vou colocar, porque hoje usa assim aquela colocação bater cabeça no colóquio, assim, eu vou colocar das danceterias e dos shows, é aquelas pessoas que giram o cabelo, ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, e principalmente para provar que não é aplique. Essa coisa aí de bater cabelo, ela é para provar que o cabelo da pessoa é da pessoa. Ela pode girar, ela pode balançar, ela pode fazer o que for, que ele não vai sair voando, entendeu? O cabelo é dela. Eu tenho para mim isso. Enfim, mas a colocação certa, se uma vez que você aceita a Deus como Senhor e Salvador de sua vida, eu vou usar a seguinte colocação. Você pode bater cabeça pelo mundo. Só que a palavra de Deus diz assim: não há profundidade, não há altura, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, e nenhuma outra criatura que te afastará do amor de Deus por você que está em Jesus Cristo. Uma vez aceito, para sempre Deus será com você. Você pode até largar Deus de lado, mas de uma coisa você pode ter certeza. Você pode, né, como aquele homem que foi engolido por um peixe gigante, porque desobedeceu à vontade de Deus. Deus queria que ele fosse para um local. Ele não vou, não quero. Bom, eu quero dizer que eu conversei com Deus e expus a Deus a minha vontade. Senhor, eu não quero ser pastora. E de repente me veio no meu coração literalmente essa colocação. É como para mim se tivesse sido uma resposta. Você não precisa ser pastora, ser bispa para falar do meu amor. Eu te abençoei com voz, eu te abençoei com boca. Então, eis-me aqui, falando para vocês hoje de uma meditação, de uma reflexão que ao meditar e ao orar, me veio sobre Mefibosete, um deficiente, esse que foi se isolar num local chamado Lodebar, que para mim, ao meditar, eu coloco o local este de pessoas esquecidas, e eu volto a repetir. Muitas vezes você não é um deficiente físico, mas a vida te esqueceu. E tem muitas passagens na Bíblia onde Deus se lembrou de tal pessoa. E eu vivo dizendo, eu confesso a vocês, quando eu estou sufocada pelas situações, eu digo, Senhor, lembra-te de mim como lembrastes de José, de Esther, de Ana, de Sara, de Ruth, e etc, e etc. E aí eu pergunto, se todas essas pessoas que creram em Deus foram lembradas, abençoadas, por que não você? Por que não eu? Né? Em buscando a Deus não seríamos. Sendo que o próprio Deus diz que aquele que se achega a Ele jamais sairá de mãos vazias. Porém, eu lembro que o tempo de Deus para conosco é o tempo dele, não é o tempo, a emergência nossa não é a emergência de Deus. Haja vista que ele mesmo diz que 1 minuto para ele é 1 ano e 1 ano para ele é 1 minuto. Então aí vocês podem trazer para o momento
que muitas vezes o que é emergência para você, Deus pode resolver num minuto. Mas muitas vezes é a nossa emergência. Mas a resposta vem. Mas o que Deus quer que aconteça? Deus quer que nós estejamos preparados para a resposta. Muitas vezes é o psicológico que tem que ser preparado. Eu fico pensando assim, por que uma criança ela demora 9 meses para nascer? Sinceramente, eu estava meditando nos 9 meses do nascimento de uma criança. Porque muitas vezes o psicológico do pai tem que ser preparado, o psicológico da mãe, a casa onde eles moram tem que ser preparada. Então, 9 meses eu tenho para mim que é tempo suficiente para a pessoa se preparar, para receber uma vida. Então, eu vou trazer para os nossos desejos. Nós estamos nos sentindo em Lodebar, esquecidos? Só que Deus diz que Ele não se esquece. Ele não, uma vez aceito, nunca mais Deus te esquecerá. Porém, quando nós aceitamos a Deus, a todo mover, eu aceitei hoje, exemplo, eu aceitei hoje o pedido de Deus dizendo que está na porta batendo. Há todo um mover, porque Deus tem que limpar o seu interior, renovar o seu falar, o seu pensar. Tem todo um tratamento. A gente não sente. Sabe aquela frase? Sabe quando você tá para baixo lá, se sentindo no último, o rodapé ainda tá alto ainda. Porque às vezes o emocional da gente tá tão lá embaixo. Qualquer dia eu vou vir aqui com vídeos mostrando exercícios que em lendo livros eu aprendi de quando eu vou chamar o seu emocional está para baixo, qual é a sua posição física, como que você se posiciona fisicamente quando o seu emocional está mais para baixo que um rodapé. Qualquer dia eu venho aqui e a minha explanação não será uma explanação. Eu já vou entrar mostrando para vocês exercícios que eu aprendi em livros de como uma pessoa, quando ela está se sentindo, ela tá se sentindo assim, sabe aquela pessoa que o aniversário é dela, mas todo mundo vai na festa e ficam lá conversando-se entre si e deixa ela de lado? Deve ser terrível isso, né? Então, eu confesso que eu sou aquela pessoa que meu aniversário, sinceramente, dificilmente alguém lembra. Mas eu não me importo. É a única pessoa que não pode esquecer de mim sou eu. Então, para mim tanto faz. Se lembrou ou se não. Mas hoje tem aquela música que fala supera. Então, uma hora você supera. E eu superei. Hoje eu consigo até rir. Sozinha às vezes. E é isso. Então, para você que está esquecido, fale com Deus. Porque Ele diz que se você está se sentindo, eu vou colocar assim, esquecido, se você está se sentindo em Lodebar, porque tem o deserto, né? Mas tem o tempo de Lodebar também na vida de uma pessoa. A Bíblia, gente, ela é nada mais, nada menos do que exemplos que uma pessoa, em passando pela sua existência, inevitavelmente, ela vai passar por aqueles momentos. A pessoa vai passar por deserto, a pessoa vai se sentir aprisionada,
como José foi para a prisão. A pessoa vai se sentir escravizada. A pessoa vai se sentir esquecida como Mefiboseque em Lodebar. A Bíblia é exatamente isso. Exemplos de pessoas e situações que normalmente, inevitavelmente, algum momento, alguém vai sentir. E é também esse sentir um teste de resistência a qualquer ser humano. Porque o ser humano que não resiste, ele se suicida, ele se entrega a químicas. Então, muitas vezes, essas passagens por deserto, por Lodebar, por prisões emocionais, são testes. Nós estamos testados, nós estamos sendo testados espiritualmente. E a palavra de Deus diz que uma vez testado, você em algum momento vai ser aprovado. É só você não se entregar. Tá bom? Então a paz do Senhor. Hoje eu acredito que já é, se não me engano, terça-feira, né? Mas o início da semana é domingo. Então eu deixo aqui a paz do Senhor a todos vocês. E se porventura você está se sentindo esquecido pela vida, eu quero dizer que para Deus você não é esquecido. E Ele promete que Ele é o mesmo ontem, ou seja, Deus é o mesmo Deus de Mefiboseque. Ele garante que Ele é o mesmo hoje, no dia seu, provavelmente, no meu, que é Edilene, no seu, que provavelmente pode ser Cláudia, pode ser Priscila, pode ser Júlia, Bianca, não sei. Deus é o mesmo Deus de Davi, daquela época, e de Mefiboseque, e o mesmo Deus hoje, na minha época e na sua, tá bom? Então a paz, tudo de bom a vocês e até o próximo vídeo.